E é dessa forma que a quebra de padrão vai ajudar você a crescer em todas as redes sociais. Howdy guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Álvaro Reis e se esse é o primeiro vídeo meu que você assiste aqui no YouTube, nesse espaço eu falo sobre marketing digital, sobre o mercado de afiliados e também sobre renda extra. Então se é um assunto que te interessa, já corre e se inscreve no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo e lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai correndo te avisar. E se é a primeira vez que você está me assistindo, fica tranquilo que eu não uso esse bigode aqui em todo vídeo. Na verdade, o que aconteceu foi uma essa semana. E aí eu pensei, por que não falar sobre quebra de padrão? E o que é a quebra de padrão, afinal? São algumas pequenas variações que você vai fazer no formato que você está exibindo o seu conteúdo, de uma forma que seja sutil e também perceptível para quem está do outro lado. Quando uma pessoa está vendo o conteúdo e de repente existe uma quebra de padrão, uma mudança no formato que aquilo está sendo exibido, naturalmente as pessoas prendem um pouco mais a atenção para entender o que está diferente. E quando as pessoas prendem a atenção um pouco mais no seu conteúdo, é aí que a mágica acontece e a sua retenção aumenta. E a retenção eu não preciso nem falar, que é um dos pontos mais avaliados pelos algoritmos do Instagram, do YouTube, para recomendar o seu perfil ou o seu canal para mais pessoas. E aí aquela velha história, né? Mais pessoa entrando na sua estrutura, mais gente assistindo seus conteúdos, mais potenciais clientes para os seus produtos. Então acaba sendo uma reação em cascata que muita gente ignora na hora de produzir conteúdo. Como que eu vou promover essa quebra de padrão? Eu vou dividir em duas partes. A primeira delas falando para YouTube e a outra para Instagram também. E nesse vídeo aqui não está sendo diferente, inclusive. Geralmente eu uso a barba completa aqui com uma camiseta preta, então tô quebrando o padrão também para mostrar para você como que dá para fazer. Mas para YouTube é só mudando o cenário, mudando a forma que você tá? E na verdade não. A quebra de padrão no YouTube geralmente ela é consolidada em elementos que você adiciona no seu vídeo para ficar um vídeo um pouco mais dinâmico. Então a gente está falando aqui de cortar as partes onde você não está falando, onde está só respirando, por exemplo, adicionar ali um pequeno zoom, por exemplo, na quebra de quadros e inserir também elementos visuais, como textos e sons também. E eu vou dar um exemplo para você para ficar bem legal. Falar um textinho aqui de 20 segundos mais ou menos, eu vou contar uma historinha onde eu não vou aplicar a quebra de padrão e depois eu vou fazer a mesma sequência, mas aplicando alguns elementos, para você ver como que dá a diferença. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Meu nome é Álvaro Reis e sempre eu gosto de me barbear antes de gravar os vídeos, né? Eu gosto de estar um pouquinho mais apresentável. E hoje, quando eu fui fazer a barba pela manhã, eu acredito que eu estava com um pouquinho de sono, não tinha dormido tanto assim, e aí aconteceu um erro. Acabei errando na hora de fazer a barba. E naquele momento eu tive que tomar uma decisão, né? Se eu tiro tudo ou deixo o cavanhaque também. E o resultado é esse daqui que vocês estão vendo. Então deixa nos comentários. Ficou bom? Ou, cara, ficou uma merda. Ficou aquele negócio um pouco maçante, um pouco extenso demais, fica um pouco monótono quando você não varia um tom de voz, quando você não corta ali os espaços onde você está respirando, por exemplo, e não está falando nada. E agora eu vou mostrar esse mesmo pedaço de vídeo, inclusive, mas adicionando alguns elementos. Meu nome é Álvaro Reis, sempre eu gosto de me barbear antes de gravar os vídeos, né? Eu gosto de estar um pouquinho mais apresentável. E hoje, quando eu fui fazer a barba pela manhã, eu acredito que eu estava com um pouquinho de sono, não tinha dormido tanto assim, e aí aconteceu um erro. Acabei errando na hora de fazer a barba. E naquele momento eu tive que tomar uma decisão, né? Se eu tiro tudo ou deixo o cavanhaque também. E o resultado é esse daqui que vocês estão vendo. Então deixa nos comentários. Ficou bom? Ou, cara, ficou uma... Tá vendo? Fica um vídeo bem mais legal de assistir. E é isso. Quando você promove a quebra de padrão, as pessoas não saem dos seus vídeos. Elas ficam por mais tempo no seu vídeo. E quanto mais tempo as pessoas gastam assistindo o seu conteúdo no YouTube, mais o algoritmo entende que aquele conteúdo é interessante. E uma vez que ele entende que o conteúdo é mais interessante, ele divulga para mais pessoas. E a chance que você tem de viralizar um vídeo, por exemplo, é bem maior. Putz, Álvaro, mas quando eu vou lá na curvinha de retenção do meu vídeo, eu vejo que as pessoas vão saindo no meio do vídeo. O que eu posso fazer para melhorar isso? E isso é muito normal no YouTube. As pessoas saem e abandonam os vídeos, sim, depois de um certo tempo. Não é todo mundo que assiste um vídeo do começo ao final, a não ser que seu conteúdo seja muito bom mesmo. Mas considere uma boa retenção quando você consegue segurar pelo menos 30% do público do seu vídeo. Então, se de 100 pessoas que assistiram aquele vídeo, se 30 chegaram até o final, pode considerar que você teve uma boa retenção. Abaixo disso, quando você for gravar outros vídeos, você tem que perceber aonde que as pessoas começaram a sair. E no YouTube é muito fácil você ver isso. E quando é que as pessoas saem dos vídeos? É quando você não está falando nada ali, quando você está num silêncio, ou então você vai colocar uma intro ali, por exemplo, de 30 segundos. Putz, um vídeo de 5 minutos com uma introdução de 30 segundos, cara, não adianta, a pessoa sai mesmo. Então evite longos períodos de tempo num vídeo onde você não fala nada ou não dá nenhuma informação. Beleza, falamos do YouTube, vamos pro Instagram agora. Como que funciona a retenção no Instagram?
Da mesma forma que o YouTube faz, o algoritmo do Instagram também valoriza o tempo que os usuários passam nas suas publicações. E não tô falando só de vídeo, tá bom? Tô falando aqui também de imagens que você publica. Quando você posta um material em vídeo no Instagram, a regra é bem parecida com aquela para o YouTube que eu expliquei agora mesmo. Mas quando você vai fazer uma publicação em foto e texto, aí sim tem algumas coisas que podem te ajudar. Quando um usuário está rolando ali no feed, consumindo conteúdo, você tem que de alguma forma capturar a atenção daquela pessoa para a sua publicação. E não basta só capturar a atenção para ela que ela vai parar e ler o que está escrito ali. Ela precisa gastar tempo dentro da sua publicação. Como que as pessoas gastam tempo dentro das minhas publicações dentro do Instagram? É utilizando uma legenda que chame a atenção e instigue a pessoa e também conteúdos um pouco mais interativos. Quando eu falo de conteúdo interativo, eu estou falando aqui de carrossel. Usar o carrossel é fundamental para aumentar a retenção do seu público dentro do seu perfil. Isso porque o carrossel você consegue colocar ali 10 imagens, por exemplo, e ali você consegue contar uma história. As pessoas naturalmente se interessam por história. Então, quando você for publicar um carrossel, por exemplo, tem que de alguma forma contar uma história, fazer ali uma introdução e ir passo a passo dentro daquele conteúdo. Dessa forma, a pessoa vai gastar mais tempo no carrossel, ela não vai te abandonar na metade das imagens, não, ela vai querer chegar até o final para saber tudo que você falou. Mas não é só de carrossel que a gente está falando, a gente pode trabalhar assim com imagens, por exemplo, e utilizar legendas que instiguem as pessoas a saber o que mais que está escrito ali embaixo. E se você quer saber como utilizar legendas que chamam a atenção das pessoas de fato, eu recomendo que você vá lá no meu Instagram, que alguns dias atrás eu fiz uma publicação, um carrossel, na verdade, mostrando alguns exemplos de legendas que engajam. Então a primeira frase da sua legenda tem que ser aquele tipo de frase que a pessoa fica naturalmente curiosa para ler o restante do texto. E muito cuidado, nessa hora não utilize legendas muito grandes, a ponto de ser ali um textão enorme que a pessoa vai ter preguiça de ler, mas também não utilize legendas muito pequenas e muito superficiais. Dessa forma a pessoa vai ficar pouco tempo dentro da sua publicação. E uma dica adicional que eu vou te dar é que na hora que você estiver escrevendo as suas legendas, então quando você está escrevendo a sua legenda lá, utilize, por exemplo, de quebra de linhas, de quebra de parágrafos, para que não fique um texto muito extenso, uma leitura muito contínua. E uma outra sacada que é muito legal é que dá para fazer quebra de padrão em texto também. É isso mesmo, dá para fazer quebra de padrão em texto. E são com aquelas pequenas figurinhas que a gente chama de emoji. E eu recomendo muito que você utilize aqueles emojizinhos no final de cada parágrafo, porque vai quebrar o padrão da leitura e vai criar conexão com quem está do outro lado, inclusive. Então sim, utilize muito emoji na hora de escrever suas legendas. Show de bola, Álvaro. Já sei que eu tenho que utilizar um pouquinho de carrossel, eu tenho que escrever legendas que chamam a atenção das pessoas, utilizar emoji. O que mais que eu posso fazer para prender as pessoas mais no meu perfil? E o segredo é você utilizar CTAs, ou os Call to Action, que eu já falei em vários vídeos aqui também. E o CTA não adianta, as pessoas não vão compartilhar, não vão comentar na sua publicação se você não convidar elas para fazer isso. Então, em toda legenda, coloque um CTA convidando a pessoa para comentar algo sobre aquilo que você está falando. E isso funciona também para o YouTube, também para o Instagram. Para finalizar com as dicas do Instagram aqui, eu recomendo que você varie sempre o formato das postagens também. Quando a pessoa olha um feed e ele tem muito texto, por exemplo, pouca imagem, aquilo fica um pouco embaraçado na cabeça da pessoa, não fica um negócio muito legal. E muita atenção aqui, porque eu não estou falando de feed organizado, tá bom? Feed organizado é legal, dá trabalho, mas eu não recomendo tanto. Por quê? Porque para o algoritmo não interessa se o seu feed é organizado ou não. Ele não vai pegar ali o padrão de cores e a paleta de cores que você está utilizando e te favorecer ou não por isso. O que ele reconhece realmente é o número de interações que as suas publicações têm e o tempo que as pessoas passam lendo ou consumindo o seu conteúdo. Então, utilizar quebras de padrão nas fotos, no seu feed, como que funciona? É você variando o formato como que você exibe o conteúdo. Se você publica ali muitas imagens com textos, por exemplo, é legal que você intercale um pouquinho também com fotos puras ou então com vídeos, por exemplo. Isso vai dar muito mais dinamismo para quem está percorrendo ali o seu feed atrás de consumir o seu conteúdo. E é assim que a conta fecha. Quanto mais tempo as pessoas gastam interagindo e consumindo o seu conteúdo, mais retenção você tem. E quanto mais retenção você tem, mais relevante o algoritmo enxerga que você é. E aí, quando você se torna o melhor amigo do algoritmo, ele vai te recomendar para muito mais pessoas. E quanto mais pessoas chegando na sua estrutura, mais chances de venda você tem. E é dessa forma que a quebra de padrão vai ajudar você a crescer em todas as redes sociais.
E se você lembra de algum outro formato para fazer essa quebra de padrão, seja no YouTube, seja no Instagram, que eu não falei nesse vídeo, já deixa aqui nos comentários. Dessa forma, não só eu, mas você também vai estar ajudando muita gente. E se você me assistiu até agora e não se inscreveu no canal ainda, não perde essa chance, já clica aqui no botão vermelho de se inscrever e clique no sininho também para ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Eu vou ficando por aqui e seja de barba, seja de cavanhaque, eu não vou sossegar enquanto a gente não chegar lá. Tamo junto, até o próximo vídeo.